Lembra do princípio do contraditório que eu comentei com vocês, que é um princípio que deve ser observado em todos os momentos? Dentro do processo de execução, embora ele não seja um processo que tenha contraditório, ou seja, que obrigatoriamente ele tem que obedecer a um contraditório, até mesmo por causa que já existe um valor líquido, um valor certo, não é possível você afastar o princípio do contraditório para o devedor. É possível ele entrar, impugnar, embargar, contestar aquela execução por meio de um procedimento autônomo, por meio de um procedimento que vai ficar em apenso àquele processo. Isso se chama embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença. Isso é importante ressaltar para vocês que existe um caderno processual, existe uma formalização dos vários autos que existe, de vários autos que forma autos, que seria como se fosse sinônimo de processo, e aquele caderno processual vai ter lá a petição inicial, a citação, a penhora, a avaliação, e paralelamente a ele, um outro processo, geralmente amarrado por uma cordinha, é chamado de apensamento de autos, dois processos tramitando conjuntamente, e esses dois processos são, um é o processo de execução, e o outro provavelmente vai ser os embargos à execução. Enquanto você pegar um processo que tem 2 volumes amarrado com uma cordinha, você já pode imaginar que pode ser processos apensos. Provavelmente vai ser o processo de execução e o processo de embargos juntos, tramitando consequentemente. Tramitamos juntos, concomitantemente. E o princípio do contraditório, para ele impugnar, por exemplo, ele falar que aquela nota promissória está com uma assinatura falsa. Toda essa discussão vai ser redirecionado para os embargos. E aqui eu comentei com vocês que provavelmente, quando você vê um processo com 2 volumes, que é o processo de execução e o outro, o processo de embargos. Mas não apenas nessa situação, pode acontecer de ser um processo tão complexo, um processo que tem tantos documentos, que apenas dentro de um processo, dentro de um caderno, não é possível armazenar todas aquelas informações. Então, pode acontecer de um único processo ter vários volumes. O volume, geralmente cada volume de processo tem 200 folhas, e aí vamos imaginar que eu tenho uma perícia, tenho algum tipo de documento que tenha lá as suas 400 folhas. Só esse documento vai ocupar 2 volumes de um único processo. Então, quando você vê processos, e isso é corriqueiro no Poder Judiciário, processos com 8 volumes, processos de 15 volumes, tudo isso pode ser um único processo que está tramitando há longos anos, perícias complicadas, mais de uma perícia realizada, e isso vai trazendo apenas volume ao processo. Mas é apenas um problema, apenas um processo de conhecimento e, consequentemente, gerando e se transformando num processo de cumprimento de sentença. Além dos embargos à execução, como vocês veem no slide, é possível também você utilizar o contraditório por meio dos embargos à alienação. Quando eu falo da palavra embargos, eu posso me associar automaticamente ao princípio do contraditório. Embargos é uma das formas, é uma das modalidades que eu tenho para exercer o contraditório. Então, os embargos à execução, eu vou impugnar, por exemplo, o título, a execução, o valor que está sendo cobrado, mas além disso, é possível também eu embargar a própria alienação, a própria expropriação. E quando eu falo aqui alienação, dentro do Poder Judiciário, essa palavrinha alienação, ela está querendo dizer algo semelhante com expropriação. Eu poderia estar trazendo para vocês embargos à expropriação. Inclusive, acredito que seria uma nomenclatura mais adequada. Mas, na prática, embargos, alienação é corriqueiramente utilizado e vocês têm que saber dessa nomenclatura. Embargos à expropriação seria como se fosse sinônimos, é sinônimo de embargos à alienação. Eu vou associar alienação como se fosse com uma venda forçada dentro do Poder Judiciário. Concluindo esse slide, vocês veem que existem os embargos à alienação. Então, quando o devedor se sentir prejudicado com a alienação, com a expropriação, ele pode exercer também o seu contraditório por meio desse instituto.
E uma vez quando ele exerce esse direito de entrar com embargos à alienação, quem comprou o imóvel, quem arrematou, quem deu o lance e teve a homologação do juiz, ele pode desistir dessa transação. E essa desistência da transação, ela é facultada justamente por causa do tempo que existe. O tempo entre a alienação e provavelmente o julgamento dos embargos à alienação pode durar talvez de 3 meses até 2 anos, quem sabe até 5 anos. Imagine o seu valor depositado lá no Poder Judiciário, aguardando o julgamento desse processo. Então, em virtude disso, em virtude do longo tempo que pode haver, quem comprou tem o direito, tem a faculdade de desistir. Não é uma obrigação. Se por acaso o imóvel for tão interessante para você, até mesmo sugiro e recomendo que você não desista. Mas caso você queira, pode desistir, que você não vai ter nenhum tipo de multa que penalize em virtude dessa desistência. Com isso, nós conseguimos concluir esse primeiro módulo do curso. Esse primeiro módulo que está relacionado à introdução à atividade jurisdicional. Você pode ver que durante todo esse tempo, durante esses slides, nós passamos para vocês informações úteis, informações técnicas voltadas para a área do direito. Fizemos praticamente um resumo de todas as informações que vocês conseguiram obter, que vocês precisam ter para exercer como os auxiliares do Poder Judiciário. Como Poder Judiciário, como auxiliares do Poder Judiciário, como auxiliares do juiz, você vai ter que ter conhecimento do que é jurisprudência, o que é doutrina, o que é um processo de conhecimento, quando que você atua no processo de conhecimento, que é no momento da perícia, quando que você atua no processo de execução, que é quando precisa fazer a avaliação do bem penhorado, quando precisa fazer a venda do bem penhorado. Então, essas informações é justamente com o objetivo de estar dando essa introdução. Agora, no próximo módulo, vocês vão ver as partes técnicas não voltadas à área técnica jurídica, mas sim à área técnica de avaliação. Vai ser um professor não voltado para a área jurídica, mas sim para um professor com habilidades para avaliar. Vai estar repassando essas informações e depois nós voltamos novamente e dando um outro enfoque, um enfoque novamente jurídico sobre a avaliação propriamente dita. E aí sim, a gente vai estar repassando para vocês, de forma detalhada, como que é feito a perícia, como que é feito o laudo pericial e como que é feito também quais são as regras que regulamenta a alienação por meio do corretor de imóveis. Então isso vai ser feito, a gente vai estar esmiuçando e adentrando com mais detalhes nos próximos módulos, tanto como avaliar e como transformar essa avaliação em uma informação útil para o Poder Judiciário e, consequentemente, caso necessário, faça a venda de bens penhorados por meio do corretor de imóveis. Creio que essas informações vão ser extremamente úteis para vocês e caso fique com alguma dúvida, a gente pode estar trocando algumas informações por intermédio da internet, por e-mail. E caso seja necessário, vocês podem estar entrando em contato com a escola, que ela vai estar repassando o meu e-mail. Muito obrigado e desejo a todos um sucesso, um curso plenamente produtivo para vocês. Obrigado.